Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 22 a 24 do livro de Lucas, encerrando este livro. Versículos 1 e 2 do capítulo 22. Exigia-se que todos os judeus do sexo masculino com idade superior a 12 anos fossem a Jerusalém para a Páscoa, que era antecedida por uma celebração de 7 dias, chamada Festa dos Pães Asmos, ou Festa dos Pães Sem Fermentos. Judeus de todas as partes do Império Romano iam a Jerusalém para participar dessas festas, celebrando um dos eventos mais importantes da sua história, a saída do Egito. Assim, os líderes judeus tramavam secretamente contra Jesus, esperando encerrar a Páscoa para que a cidade não estivesse tão cheia. Versículos 3 a 6. A oportunidade perfeita apareceu para os líderes judeus quando Judas Iscariotes, um dos apóstolos, motivado por influência satânica e por dinheiro, concordou em entregar Jesus. Judas nunca havia realmente crido em Jesus e Jesus estava ciente disso, embora aparentemente nenhum dos seus outros discípulos o tenham percebido. No livro de João parece ficar mais claro. Versículos 7 a 13. Todo fermento ou levedura era excluído dos lares judaicos a partir do início da semana da Páscoa e da festa dos pães sem fermentos. Nesse sentido, o dia em que o cordeiro pascal era sacrificado era chamado de dia da festa dos pães sem fermentos. Os cordeiros eram sacrificados desde o meio da tarde até o final da tarde no pátio dos sacerdotes, no complexo do templo. Deus já tinha planejado antecipadamente os detalhes. Um homem levando um cântaro de água seria uma cena estranha, uma vez que essa tarefa era normalmente feita por mulheres. Muitas casas de Jerusalém tinham um aposento no andar superior com uma entrada externa que podia ser alugado para peregrinos que observavam alguma festa na cidade. O fraseado sugere que o dono desse aposento conhecia Jesus ou era mesmo um discípulo. Versículos 14 a 23. A refeição pascal começava ao pôr do sol. Os participantes ficavam de lado em sofás baixos, reclinando-se junto à mesa para comer. Ao dizer que desejara muito comer com seus discípulos esta Páscoa antes de sofrer, Jesus os encorajou a interpretar os eventos seguintes à luz da simbologia da Páscoa. O cálice aqui pode ter sido o primeiro ou segundo cálice do ritual tradicional da Páscoa judaica. Jesus aqui instituiu uma nova refeição memorial, o que hoje nós chamamos de ceia do Senhor ou Santa Ceia. Jesus escolheu o pão sem fermento da refeição da Páscoa para representar seu corpo físico, que seria entregue na cruz, assim como o pão era partido durante a ceia. Sua morte seria oferecida em substituição a pecadores que merecem morrer por seus pecados. A nova refeição memorial também forneceu um novo significado para o cálice depois da ceia. O cálice foi reinterpretado para se referir ao sangue de Cristo, derramado por Jesus, o supremo Cordeiro de Deus, como pagamento pelos pecados. A menção do Novo Testamento relacionado com o sangue derramado de Cristo significa que a nova aliança profetizada seria ratificada pela morte de Jesus na cruz. Versículos 24 a 30. Essa discussão pode ter gerado o episódio no qual Cristo lava os pés dos discípulos. Revela a grande proporção que o assunto assumiu na mente dos discípulos e o quão longe eles estavam de entender tudo que Jesus havia lhes ensinado. Benfeitores era um título usado por governadores pagãos, tanto do Egito quanto da Síria, embora raramente fosse uma descrição adequada. A intenção era retratar a si mesmos como defensores de seus povos, mas o fato é que tinha uma conotação ruim, especialmente quando tantos benfeitores eram, na verdade, tiranos implacáveis. Jesus aproveita a oportunidade surgida devido à disputa entre os discípulos para ensinar sobre a verdadeira grandeza. Assim como pertencer ao reino é completamente diferente daquilo que os seres humanos podem pensar, ser grande no reino também é completamente diferente. Por terem permanecido com Jesus em suas tentações, os apóstolos seriam recompensados com direitos e privilégios de liderança no reino vindouro, inclusive íntima comunhão com o rei e governança sobre o Israel futuro. Versículos 31 a 34. Nestes versículos, Jesus se dirigiu a Simão Pedro como líder e porta-voz dos apóstolos. Os apóstolos eram alvos de Satanás, que queria peneirar todos como trigo, ato rude que simboliza tentá-los à ruína espiritual. Pedro declarou que nada o faria negar Jesus, mas Jesus o conhecia melhor, mas também sabia que a negação de Pedro seria temporária e que ele teria um papel importante na história da igreja. Versículos 35 a 38. Por causa da rejeição que enfrentariam, Jesus enfatizou que os apóstolos deviam se preparar
para cuidar de suas próprias necessidades e se proteger fisicamente. Ao se armarem, os apóstolos de Jesus involuntariamente prepararam o caminho para Jesus cumprir a profecia sobre malfeitores, de Isaías 53, versículo 12. O pedido de Jesus por uma espada foi provavelmente apenas simbólico, mas os apóstolos responderam que eles tinham duas espadas entre eles. Versículos 39 a 46. Nessa ocasião, Jesus instruiu os apóstolos a vigiarem em oração para não serem tentados pelo diabo e sua fé não desfalecesse. Jesus então se dirigiu ao Pai em oração para buscar forças num tempo de profundo sofrimento. O cálice a ser afastado, o qual Jesus citou, se refere aos iminentes julgamentos de Jesus e a sua execução na cruz. Jesus se dirigiu a Deus como Pai, tal como instruíra seus discípulos a fazer. Jesus, plenamente consciente do sofrimento que o aguardava, debateu-se com a ideia de ir para a cruz. Ele decidiu sua luta em favor de fazer a vontade de Deus, que foi sempre o seu foco. Embora Deus, o Pai, não concedesse que Jesus evitasse o sofrimento iminente, ele enviou um anjo para o consolar. No entanto, isso não eliminou a agonia de Jesus. Enquanto orava, o suor de Jesus corria do seu corpo como se ele estivesse sangrando. Alguns acreditam que Lucas está descrevendo uma condição denominada hematidrose, na qual suor e sangue se misturam em casos extremos de angústia. Porém, mas provavelmente sua linguagem é apenas figurada. Versículos 47 a 53. Sabendo exatamente onde Jesus passaria a noite, Judas Iscariotes levou um grupo de inimigos de Jesus para prendê-lo. Eles são descritos como sendo uma multidão, porque levavam espadas e porretes. Um beijo na face era uma saudação comum entre amigos e familiares. Desse modo, Judas usou sua intimidade com Jesus e seus discípulos como uma plataforma para atrair o Filho do Homem. A má compreensão anterior dos apóstolos sobre portar espada chegou agora a um clímax. Lucas não mencionou o nome do apóstolo que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, mas João revela que foi Pedro. Jesus imediatamente curou a orelha do homem, impedindo uma desgraça certa caso a multidão atacasse Pedro. O fato de Jesus ser visto como um salteador cumpriu Isaías 53, versículo 12. A consciência prévia que Jesus tinha da hora e do lugar de sua prisão indica que tudo estava de acordo com o plano de Deus, mesmo que os principais dos sacerdotes e os anciãos estivessem aliados ao poder das trevas na execução da prisão. Versículos 54 a 62. A maior parte dos apóstolos fugiu do Getsemane. Entretanto, Pedro fez meia volta e seguiu o grupo de captores, enquanto cuidava em ficar de longe, protegido pela escuridão. No espaço de apenas uma hora aproximadamente, Pedro negou 3 anos de discipulado. Jesus tinha predito isso poucas horas antes, e quando cantou o galo, depois das negações de Pedro, Jesus virou-se e olhou para ele. Imediatamente, Pedro lembrou-se da profecia de Jesus e chorou lágrimas de vergonha e pesar. Uma vez que Jesus estava dentro da casa do sumo sacerdote, devia haver uma janela aberta ou uma porta por onde ele pudesse olhar para o pátio e encontrar o olhar de Pedro. Versículos 63 a 65. Lucas não inclui nenhum detalhe sobre o primeiro interrogatório de Jesus feito por Caifás, registrado em Mateus 26 e em Marcos 14. O espancamento descrito aqui, evidentemente, aconteceu depois do primeiro interrogatório, antes que o Sinédrio pudesse se reunir para a audiência oficial. Versículos 66 a 71. Por norma, era necessário ser dia do lado de fora para que o Sinédrio, o conselho de líderes dos judeus, pudesse realizar um julgamento no qual se decidiria pela pena de morte, que só poderia ser executada pelo governo romano. Isso explica por que eles esperaram pelo raiar do dia. No entanto, em vários outros aspectos, esse julgamento foi ilegal, pois nenhum julgamento podia ser realizado na manhã de um dia festivo como a Páscoa. Nenhuma defesa formal foi oferecida a Jesus e o veredito foi dado num único dia e não em 2 dias, como era necessário para crimes capitais. Numa postura tática, que pode ter sido planejada para evitar que Roma pensasse que Jesus pretendesse subir ao trono vago de Israel, Jesus não deu uma resposta direta ao lhe perguntarem se ele era o Cristo.
Uma vez que ele sabia que não podia esperar um tratamento justo por parte dos membros do Sinédrio, Jesus se identificou como filho do homem que se assentaria como juiz sobre eles num tribunal muito mais elevado no céu, à direita do poder de Deus. O Sinédrio entendeu a alegação anterior de Jesus de ser o Messias, mas eles queriam apanhá-lo no que entendiam ser uma blasfêmia mais evidente, a alegação de que ele era o filho de Deus. A resposta de Jesus parece vaga aos leitores modernos, mas as pessoas presentes entenderam tratar-se de uma confissão clara. Tendo isso em mãos, eles concluíram que não havia necessidade de mais testemunho. Agora nós vamos estudar o capítulo 23, versículos 1 a 5 do capítulo 23. Pilatos não residia em Jerusalém, mas ele ia à cidade durante as festas judaicas para estar atento aos acontecimentos. Visto que Jesus foi crucificado junto com dois criminosos, punição que somente os romanos podiam aplicar, parece que algumas execuções já estavam agendadas mesmo antes da condenação de Jesus. Portanto, Pilatos veio à cidade planejando executar criminosos, mas deixou a cidade tendo executado um homem inocente. As três acusações que os judeus apresentaram contra Jesus na presença de Pilatos eram falsas. Era verdade que grandes multidões se juntaram para ouvir Jesus falar, mas seus ensinos não visavam perverter Israel. A alegação de que ele estava proibindo dar o tributo a César era uma flagrante mentira. Jesus era o Cristo, mas ele cuidadosamente evitou dar a impressão de que pretendesse derrubar Roma ou subir ao trono como rei de Israel. Certamente, Pilatos tinha ouvido sobre Jesus e percebeu o que estava por trás da pressa do Sinédrio nesse julgamento. Versículos 6 a 12. Ao ouvir que Jesus era da Galileia, Pilatos transferiu Jesus para a jurisdição apropriada, a de Herodes Antipas, governador da Galileia. Tal como Pilatos, Herodes também estava em Jerusalém para a festa da Páscoa e dos pães sem fermento. Desde muito tempo, Herodes Antipas se mostrara ansioso para encontrar-se com Jesus, e os fariseus alegaram que ele queria matar Jesus. O silêncio de Jesus diante de Herodes pode ter sido destinado a cumprir a profecia em Isaías 53, versículos 7 e 8. Apesar das graves acusações do Sinédrio, Herodes Antipas simplesmente zombou de Jesus e tornou a enviá-lo a Pilatos para a disposição legal final. Ele vestiu Jesus de uma roupa resplandecente para escarnecer dele como um rei falso e irritar o Sinédrio, uma vez que este acusara Jesus de reivindicar ser rei. Versículos 13 a 15. Herodes Antipas e Pôncio Pilatos se tornaram amigos porque ambos fizeram a mesma avaliação de Jesus. Aparentemente, eles também compartilhavam da mesma opinião do sinédrio judaico, por este buscar uma sentença de morte contra Jesus. Versículos 16 a 19. Para aplacar o sinédrio, Pilatos estava disposto a mandar castigar severamente Jesus e libertá-lo. Era seu costume libertar um prisioneiro em honra da Páscoa. No entanto, a multidão exigiu que um criminoso perigoso por nome Barrabás fosse libertado em lugar de Jesus. Versículos 20 a 25. Pilatos tentou libertar Jesus outras duas vezes, não encontrando base válida para a pena de morte. Contudo, ele foi reiteradamente abafado por gritos pedindo a crucificação de Jesus. Por fim, Pilatos cedeu à demanda da multidão, libertando Barrabás e entregando Jesus para ser executado. Versículos 26 a 31. Simão de Cirene estava hospedado fora de Jerusalém e vinha do campo para adorar todos os dias durante a festa dos pães sem fermento. Jesus ficou incapacitado para levar adiante a cruz depois de ter sido açoitado, e assim a puseram nas costas de Simão. Simão pode ter feito parte da sinagoga dos Cireneus mencionada em Atos 6, versículo 9. Jesus disse às multidões que lamentavam sua crucificação injusta que elas deveriam chorar por suas próprias famílias por causa da futura destruição de Jerusalém. Em tempos terríveis como esse, seria melhor nem ter filhos. Em seguida, Jesus citou Oséias 10, versículo 8, onde é dito que pessoas pedirão desabamentos de terra para ocultá-las do assalto da guerra. Jesus ponderou que se as coisas estavam tão mal para um homem inocente em termos de paz, que aqui seria o que ele chamou de madeira verde, elas seriam bem piores para aqueles que merecem juízo em tempos de guerra, que seria a madeira seca. Versículos 32 a 38. O fato de Jesus ser morto entre dois malfeitores cumpriu a profecia de Isaías 53, versículo 12. O lugar onde Jesus foi crucificado era chamado Caveira. Em aramaico, o nome é Gólgota. Jesus perdoou seus executores porque agiram sem saber quem ele realmente era.
o lançar a sorte, os líderes e os soldados zombavam de Jesus e o desafiavam a salvar-se a si mesmo. Nenhum deles cria que Jesus era o Cristo, o Rei dos Judeus, muito embora a inscrição oficial acima de sua cabeça na cruz o acusasse de apresentar-se como o Rei dos Judeus. Versículos 39 a 43. No meio dessa manifestação de incredulidade e zombaria, o outro malfeitor reconheceu a diferença entre sua própria culpa e a inocência de Jesus. Ele também compreendeu que Jesus era o Cristo e pediu para participar de seu reino vindouro. Jesus lhe assegurou que depois de morrer, ele seria imediatamente reunido a ele no paraíso, que significa aqui a vida eterna após a morte. Versículos 44 a 49. As 3 horas de trevas ao meio-dia foram um sinal do juízo divino contra o pecado e contra os pecadores que injustamente executaram o Filho de Deus. O véu rasgado do santuário simbolizou um acesso aberto a Deus, possibilitado pela morte de Cristo. Expressando fé em Deus ao recitar Salmos 31, versículo 5, Jesus expirou. Ele foi pregado na cruz por volta das 9 horas da manhã e morreu apenas 6 horas depois. Um tempo surpreendentemente curto, pois pessoas crucificadas às vezes perduravam 2 ou 3 dias antes de morrer. O centurião simplesmente observou que Jesus era de fato justo e não um malfeitor em nenhum aspecto. Bater nos peitos pode ser um sinal de tristeza, embora em Lucas 18 pareça refletir contrição diante do Senhor. Significativamente, as mulheres discípulas desde a Galileia, que de forma generosa apoiaram financeiramente o ministério de Jesus, são destacadas entre aqueles que estavam vendo Jesus morrer na cruz. Elas ficaram com ele mesmo depois que os discípulos o abandonaram. Versículos 50 a 56. Embora fosse um membro do Sinédrio, José de Arimateia tinha discordado da decisão deles de executar Jesus. Ele era homem de bem e justo e também era um discípulo secreto de Jesus. Jesus foi posto no sepulcro do rico José em vez da cova rasa comum reservada para criminosos. Isso cumpriu a profecia de Isaías 53, versículo 9. O dia da preparação era do pôr do sol da quinta-feira ao pôr do sol da sexta-feira, e era o último dia antes do sábado, no qual se completavam os preparativos para o sábado. José de Arimateia e Nicodemos fizeram muito para preparar o corpo de Jesus para o sepultamento, mas as discípulas da Galileia planejaram conduzir a tarefa. Elas tiveram de esperar que o sábado passasse para poderem executar seu plano. Agora nós vamos estudar o capítulo 24, versículos 1 a 12 do capítulo 24. O primeiro dia da semana era domingo. Era tão de madrugada que ainda estava escuro quando as mulheres chegaram ao sepulcro de Jesus para ungir seu corpo. A caminho do sepulcro, as mulheres consideraram a dificuldade que a pedra da porta do sepulcro apresentaria. No entanto, quando chegaram, encontraram a pedra do sepulcro removida da entrada. A pedra fora removida por um grande terremoto. O corpo de Jesus não estava em parte alguma e as mulheres não tinham explicação para ele não estar ali. Os dois varões que surgiram de repente e assustaram eram anjos. Os anjos anunciaram a ressurreição de Jesus às mulheres e lembraram que ele havia predito que isso aconteceria. Logo que foram lembradas que ele, ao terceiro dia, ressuscitaria, elas lembraram-se das suas palavras. Agora elas estavam mais bem preparadas para entender e crer nas coisas radicais que Jesus tinha dito. Nos dias de Jesus, as mulheres não eram consideradas testemunhas confiáveis. É por essa razão que os 11 apóstolos não creram no relato das mulheres sobre o que tinha acontecido no sepulcro de Jesus, achando que se tratava de desvario. No entanto, Pedro estava curioso bastante para correr até o sepulcro e ver por si mesmo. Quando viu só os lençóis em que Jesus tinha sido enrolado, ele ficou admirado, mas ainda cético. Versículos 13 a 24. Um dos discípulos que viajavam de Jerusalém para Emaús naquele domingo se chamava Cleopas. É possível que ele fosse o marido de uma das discípulas que viram Jesus morrer na cruz. Antes de saírem de Jerusalém, eles tinham ouvido sobre o relato das mulheres e a experiência de Pedro no sepulcro vazio. O fato desses dois discípulos fazerem perguntas um ao outro sobre o que tinha acontecido indica que não havia consenso entre os discípulos de Jesus sobre o que tinha ocorrido e por quê. Tal como Pedro no sepulcro, muitos estavam admirados ainda incertos. Não se sabe como Deus fechou os olhos dos dois discípulos para que não conhecessem Jesus naquele momento, não reconhecessem, mas ele eventualmente lhes abriu os olhos para o conhecerem. Os homens estavam tristes e chocados pelo fato do estranho, que era Jesus,
parecer nada saber sobre o que tinha acontecido nesses últimos dias, embora essa fosse a conversa de toda Jerusalém. Os discípulos descreveram Jesus com relação à sua cidade natal e como profeta e operador de milagres, mas não como filho de Deus. Além disso, nada é dito sobre a natureza injusta da traição, dos julgamentos e da crucificação de Jesus, apenas que os principais líderes judeus o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Estes discípulos não tinham compreendido totalmente a identidade de Jesus, nem entendido a necessidade divina de sua morte. A morte de Jesus tinha aniquilado as esperanças daqueles homens de que ele era o Messias, mas as notícias do sepulcro naquela manhã os maravilharam e os fizeram questionar sobre o que estava acontecendo. As notícias davam conta de que as mulheres não encontraram o corpo de Jesus no sepulcro, elas tinham visto anjos proclamando a ressurreição de Jesus, alguns discípulos tinham verificado que o sepulcro estava de fato vazio. Versículos 25 a 35. Jesus repreendeu os dois discípulos por não crerem nas profecias do Antigo Testamento sobre o Cristo, especialmente sobre seu sofrimento e futura glória. No decorrer da caminhada até Emaús, Jesus discorreu sobre todas as principais profecias messiânicas na Bíblia hebraica, interpretando cuidadosamente o significado delas para seus ouvintes. Em seguida, quando Jesus fez como quem não pararia em Emaús, eles o convidaram a passar a noite com eles, provavelmente para que pudessem ouvir mais. Durante a refeição noturna, Jesus abençoou e partiu o pão. Nesse momento, os dois discípulos puderam reconhecer Jesus, mas ele imediatamente desapareceu de vista. O primeiro pensamento deles foi a lembrança das coisas que ele lhes ensinara enquanto caminhavam na estrada para Emaús. Com o coração agora ardendo, eles voltaram para Jerusalém no escuro da noite, a fim de se encontrarem com os apóstolos e contarem sua experiência. Sem que os dois discípulos o soubessem, o Cristo ressurreto tinha aparecido a Simão Pedro algum tempo antes naquele dia. Esse foi um evento decisivo para Pedro e a igreja, porque ele liderou os apóstolos e a igreja primitiva nos anos seguintes. Agora, numa sala repleta de ávidos ouvintes, esses homens relataram sua experiência no caminho de Emaús e a refeição que se seguiu. Esse tinha sido um dia de muitas maravilhas, mas maravilha ainda maior logo visitaria eles todos. Versículo 36. É irônico que o grupo de discípulos tenha ficado espantado e atemorizado, pensando que via algum espírito quando Cristo ressurreto apareceu inesperadamente no meio deles. Afinal, eles tinham se alegrado com sua ressurreição e compartilhado histórias sobre várias aparições de Jesus nesse dia. Mas o medo deles é compreensível, uma vez que Jesus apareceu repentinamente no meio de um grande grupo de pessoas, no que era certamente uma sala trancada. Jesus tranquilizou os medos e as dúvidas dos seus discípulos com a evidência de seu corpo ressurreto. Em suas mãos e pés, as cicatrizes dos pregos estavam claramente visíveis. O grupo de discípulos pôde tocá-lo e verificar que ele tinha um corpo humano e que ele não era um espírito. Compreendendo as dúvidas deles, Jesus lhes forneceu mais uma evidência. Mostrou-lhes que ele podia comer, algo que nenhum espírito podia fazer. A lei de Moisés, os profetas e os salmos representam as três principais divisões da Bíblia hebraica. Jesus fez agora ao grupo maior de discípulos o mesmo que fizera aos dois no caminho de Emaús. Ele explicou as Escrituras. Passagens do Antigo Testamento que claramente profetizam o sofrimento de Cristo são Salmo 22 e Isaías 53. Uma passagem-chave do Antigo Testamento para a ressurreição do Messias é o Salmo 16, versículo 10. Passagens significativas do Antigo Testamento que Jesus pode ter tido em mente sobre pregação de arrependimento em todas as nações, começando por Jerusalém, são Isaías 2, versículos 1 a 4 e Isaías 49, versículo 6. Versículos 50 a 53. Conforme a orientação de Jesus, os discípulos voltaram para Jerusalém e permaneceram ali até os eventos do dia de Pentecostes. Embora pelo menos alguns discípulos estivessem sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus durante esse período e depois, não se deve presumir que todos eles estivessem sempre ali. Nós terminamos aqui o estudo do livro de Lucas.